uma problemática que surgiu para mim foi porque os meus clientes eles já têm um computador na ponta. Então eu pensei, pô, se eu for falar para o cara comprar um Raspberry, né, a gente tem a média aí de uns 600 conto, um Raspberry, né? Então, se eu for falar para o meu cliente, oh, vou trocar, vou atualizar seu sistema, e o cara precisa fazer um investimento, e botar gosto ruim, como aconteceu. E aí me surgiu a ideia de virtualizar. Pô, por que não? Né? O cara já tem o computador lá na ponta, e fica até a dica para vocês que às vezes a gente prospecta alguns clientes, tem outro sistema lá, o cara tem lá um computador, né? Qualquer computadorzinho, minimamente ali um Corezinho i3 de segunda geração, terceira geração, já vai funcionar tranquilo, né? Com 8 GB ali de RAM, roda redondo, né? Eu tenho alguns clientes meus já hoje utilizando e eu não tenho dor de cabeça, velho. Graças a Deus deu certo, né? Eu fui correr atrás da informação junto do Kaique, e aí ele me passou algumas revendas que já utilizavam esse modal de tecnologia aí, tá? E aí eu fui tentando entender, fui tentando procurar, entender como que de fato funciona. Então eu vou compartilhar a tela aqui, vou jogar no aplicativo aqui. Então esse manual aqui foi de uma revenda que eu conversando com o pessoal da revenda lá, eles passaram para mim, né? E eu consegui replicar, né? O software que a gente vai utilizar para virtualizar o RASP é o VirtualBox, né? Eu sempre utilizei, desde a minha época até de faculdade, eu sempre utilizei muito o VirtualBox, né, para virtualizar. Eu vou partir aqui também, pessoal, um ponto importante, eu vou partir de que todo mundo aqui já entenda minimamente o que é ali uma virtualização, como é que é para virtualizar um sistema operacional, tá? Basicamente, a gente vai utilizar, então, como eu disse, o VirtualBox para poder fazer a virtualização do RASP, né? A gente vai importar a appliance, a máquina já está pronta. Então, ao final dessa live aqui, eu vou passar o link do Drive, né? Para quem tiver interesse, pedir aí para o Kaique, beleza, Kaique? Vou passar aí para você, a galera chega para você aí e pede, né? E vai funcionar redondo, né? Então, basicamente, a versão do VirtualBox que eu estou utilizando é a 7.0.1. Então, a gente vai entrar lá no VirtualBox. Deixa só eu. Acho que eu compartilhei só a janela, né? Deixa eu parar o compartilhamento aqui e compartilhar a tela toda, que facilita. Eu compartilhar minha janela toda aqui, que aí eu já vou mostrar. A tela inteira, pronto. Vou compartilhar. Beleza. Todo mundo tá vendo aí, né? Então, beleza. Eu vou acessar lá o VirtualBox, tá? Oracle VirtualBox. Eu vou procurar nas versões antigas, tá? Vou vir em Downloads e vou procurar as Older Builders, tá? Aqui, ó. VirtualBox Older Builders. E aí eu vou procurar a versão 7.0, tá? 7.0.20, se eu não me engano, é essa aqui. 7.0.20, eu falo 7.0.1, mas é essa aqui. Baixei, instalei rapidinho, Windows Hosts, tá? A gente vai baixar o software. O meu já está instalado, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente baixa o VirtualBox, ele já cria ali uma placa de rede virtualizada, todo o processo, né? Tudo que a gente basicamente vai precisar para poder ali trabalhar com a virtualização, tá? E aí, o que é que ocorre aqui? Eu tenho, por exemplo, um Windows 10 virtualizado. Eu uso hoje o Windows 11, mas eu tenho o Windows 10 virtualizado porque eu presto alguns serviços para alguns clientes, de alguns processos contábeis, então eu tenho hoje aqui virtualizado, tá? Para a gente baixar esse arquivo, o arquivo appliance, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar o link do Drive, mas basicamente é um arquivo de 5 GB, tá? Ele tá aqui, ó. É esse arquivo aqui, ó. Tá? Ele tem 5 gigas e fração. Ele já está todo pronto, pessoal. O processo é basicamente pegar esse arquivo e importar no VirtualBox. E como que a gente vai fazer isso daqui, né? A gente vai chegar aqui em arquivo, tem no passo a passo também que eu vou estar passando para o Kaique, tá? A gente vai pegar aqui em arquivo e importar appliance, tá? Aí eu vou procurar aonde está o arquivo. Quando você baixa o arquivo, ele normalmente vai para a pasta ali de download. Então, eu vou clicar aqui e vou escolher aqui minha pasta de download, está aqui o arquivo, eu vou clicar em abrir, tá?
E aqui é só próximo. Próximo. Não mexi nada aqui, tá? Você vê que ele está utilizando aqui, ó, 2 CPUs e 2 GB de memória, tá? Então, o bom, o legal da virtualização é que, se, tipo assim, seu cliente na ponta tiver uma máquina robusta, você consegue até colocar mais recursos para o RASP e aí você vai ter um desempenho ainda melhor. Muitas vezes até melhor do que o próprio RASP físico, né? Porque ele tem a limitação do hardware ali, né? Dele, que é a ideia do RASP é ser um software. Pode falar, Vladimir. Pode falar. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, meu irmão. Bom dia. Vamos lá, só para eu poder entender. Quando eu falo que é um RASP virtualizado, é eu pegar o computador e transformar ele num Raspberry. É isso, né? Não. É você. É nessa linha. Você não vai precisar, seu time técnico não vai precisar formatar, não vai precisar fazer nada. É só instalar o VirtualBox e pegar esse arquivo appliance e importar. Você vai ficar com o RASP rodando em paralelo ao próprio computador. O que é que eu orientei os meus clientes a fazer hoje? Por exemplo, eu estou bolando uma forma de ele inicializar automaticamente quando ligar o computador. Mas por enquanto eu pego a pessoa que tem mais conhecimento ali no restaurante e falo, ó, cara, aqui é o servidor, você vai dar 2 cliques aqui nesse cara, ele vai inicializar. Espera um pouquinho, ele inicializa. Entendeu? Ele vai ligar o Windows normal. Para a experiência do cliente, é como se ele fosse iniciar um programa. Ó, você vai dar 2 cliques aqui, ele vai abrir, tá? Você não precisa. A ideia da virtualização é justamente essa. A gente não precisa nem deixar a tela. O cliente ele pode até mesmo continuar usando o computador dele, acessando lá a planilha, o que ele queira acessar lá. Ele só precisa deixar o RASP funcionando, rodando lá. Porque ele vai disponibilizar IP em rede, tudo certinho, tá? Tranquilo. Aí o computador tem que estar ligado o tempo todo, né? Por exemplo, se ele trabalha durante todo o dia e vai usar durante a noite e não vai mais utilizar o computador, ele tem que estar ligado, não é isso? Tem que estar Se ele ligado. desligar, cai a Perfeitamente. rede, correto? Tem que estar ligado, exatamente. Se ele desligar o computador, cai o sistema todo, né? Aí, até para questão de suporte também é tranquilo. Se a gente sabe que caiu, ou como aconteceu recentemente com um cliente, né? Ele chegou, Thiago, caiu, domingo. Ele falou comigo, Thiago, caiu aqui minha rede. Aí quando eu acessei, é um ponto que eu vou até falar que é importante. O cara ele tem 2 placas de rede no computador dele. Tem a placa Wi-Fi e a placa Ethernet, né? Aí o que aconteceu? Ele futucou nos cabos lá, e aí só precisou mesmo chegar na configuração da máquina e apontar de onde que eu quero que puxe a internet, que eu vi que o computador estava utilizando Wi-Fi. Então são umas sacadas que a gente tem que ficar meio que atento ali, mas é uma coisa que é tranquilo de resolver. Eu mudei a fonte lá, botei que era para puxar da placa de rede Wi-Fi, voltou a funcionar. Bem tranquilo, tá? Então, Beleza. respondido aí, Vlad, tranquilo? Valeu, obrigado. Beleza, vamos lá. Então aqui a gente vai clicar em finalizar, né? Eu não vou mexer em nada aqui, vou finalizar, tá? Quando eu clico em finalizar, ele habilita aqui a importação da appliance, beleza? Enquanto ele importa aí, se tiverem mais dúvidas aí, podem falar em termos de rede aí e tal. É bem tranquilo, né? É simplesmente isso daí que a gente está vendo. Ele leva um tempinho, leva coisa, dependendo do computador do cliente, ele vai levar uns 2 minutos no máximo ali. 2, 3 minutinhos. Importa a appliance e aí a gente começa a trabalhar. Ligou o RASP, é como se fosse. Pensa no seguinte: é como se a gente tivesse pegado o RASP, ligou lá na rede, tudo bonitinho, com o segundo passo a passo lá do ajuda. Eu vou atribuir da mesma forma o endereço de IP, ele vai inicializar aqui, porque quando a gente pega o RASP limpo, a gente tem que subir a imagem, né? A imagem do ajuda já está pronta, tem lá os serviços que precisam estar configurados no RASP para poder funcionar a parte ali, toda a parte de mesa ali do sistema, né? Então, essa appliance, ela já está pronta também nesse sentido. Então, é basicamente ligar, atribuir o endereço de IP e ponto final, já vai funcionar. Beleza? Simplesmente isso daí. E aí também tem a questão de quem quiser aprofundar um pouco mais, né? Eu gosto de conectar direto na máquina do cliente, mas quem quiser aprofundar um pouco mais, como eu vi também com o Kaique me mandou aí algumas lives, algumas informações aí, o pessoal utilizando ali o Proxmox também, né? Que é uma ferramenta eu não conheço muito bem, mas é uma ferramenta bacana também de virtualização, é similar ali ao VirtualBox. E o legal é que, tipo assim, você pode pegar e trabalhar acessando de fora. Mas aqui também você pode configurar um DDNSzinho, né? E beleza, como a gente já viu aqui, ó, ele já inicializou. Outro detalhe importante, gente.
na máquina do seu cliente na ponta, normalmente, por default, lá na BIOS, ele vem desabilitado o serviço de virtualização. Então a gente dá um F12zinho lá, um delete, reinicia o computador, vai lá na BIOS, usa o próprio chat GPT ali, porque varia de placa para placa o local, né? Usa o próprio chat GPT ali, ele vai dizer certinho, né? Onde é o local ali que a gente vai estar habilitando, né? Porque às vezes você vai importar a appliance, instalar tudo, aí quando você ligar ele vai dar um erro. E o erro que vai dar é porque não está habilitado essa virtualização na BIOS. Aí você vai lá na BIOS, habilita, vai funcionar normal. Beleza? Detalhe importante, antes de inicializar a máquina, a gente vem aqui em configurações, só para a gente, isso também está no passo a passo, tá? Só para a gente verificar aqui como é que está a questão da placa de rede. Né? Então eu tenho aqui a placa de rede habilitada. É muito importante a gente utilizar aqui a placa em modo bridge, não mexe nisso daqui, tá? Porque se a gente colocar em modo NAT, o que, é que o NAT vai fazer? Ele vai criar uma outra faixa de IP. Aí pode não funcionar. Para funcionar, você teria que fazer ali um roteamentozinho ali dentro do roteador, tá? Mas deste modo bridge, ele vai pegar e replicar o endereço IP da sua rede local, que é o que a gente precisa, tá? Aqui, como eu falei, ó, eu tenho os meus adaptadores. Se eu colocar no VirtualBox, ele vai trabalhar com rede local, né? Se eu coloco aqui no Wi-Fi, ele está puxando, como eu estou usando o Wi-Fi, ele está puxando o meu Wi-Fi. O que aconteceu no cliente lá na ponta? Ele estava utilizando o Gigabit Ethernet. Aí ele pegou e futucou lá e aí passou a utilizar o Wi-Fi. O que foi que aconteceu? A máquina perdeu a comunicação, né? Porque eu estou dizendo, né, a máquina que ela puxe as conexões através desse adaptador de rede aqui. Eu cheguei na máquina, desliguei a máquina, né? Fui lá, coloquei o Wi-Fi, pronto. Deu ok, liguei a máquina de novo, voltou a funcionar. Na parte avançada aqui, a gente deixa o modo promíscuo marcado como permitir tudo e marca essa opção de cabo conectado, né? Normalmente ela já vem com tudo isso pronto aqui configurado. Se a gente dá um okzinho, a gente faz por descargo de consciência mesmo. Se quiser aumentar ali o armazenamento, a gente vem aqui em sistema e a gente altera, né? A quantidade de CPUs que você vai utilizar, a quantidade de memória. A gente consegue mexer em tudo aqui. E aí, como eu falei, né? A gente tem uma vantagem, eu enxergo meio como uma vantagem em relação ao RASP físico, porque a gente consegue trabalhar, se a máquina do cliente for uma máquina boazinha, né? Já consegue fazer um trampozinho melhor, né? E tem a questão também do desempenho, né? Eu coloquei alguns clientes meus, mas basicamente, como eu falei, um Core 3, velho, de segunda geração ali, terceira geração, com 8 GB de RAM e um SSDzinho, já roda redondo, velho. Eu coloquei em um cliente agora, essa semana. Eu subi em um cliente aqui em Camaçari, rapaz, o acesso ficou excelente, velho. Ficou muito rápido, né? Não tem oscilação, né? Porque a gente tá falando de Linux, né, velho? É Linux. Linux é Linux, né? Enfim. Então a gente vai dar ok aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos inicializar. 2 cliques, ele vai ligar a máquina, tá? Ele vai inicializar a virtual machine aí, a máquina virtual, beleza? Então eu tenho aqui, ó, vocês já estão vendo, ó. Se deixar aqui, ele vai contar, o contadorzinho inicializa automático, tá? Ele já vai inicializar. Beleza, galera. Então eu já tenho aqui meu RASP funcionando, tá? Eu não preciso mexer em nada aqui. O time de suporte de vocês vai fazer o quê? Liguei aqui, conforme lá no ajuda. Vou vir aqui, ó. Configuração, interface, ETH0. Beleza. Eu tenho um IP atribuídozinho aqui. Eu vou colocar já apontando para o IP que eu configurei no meu M10 aqui, tá? Então eu vou colocar um 9268.150, beleza? E aqui a gente muda, né? O DNS 1.1 e 1.1. Beleza, aqui eu vou clicar em aplicar. Deixa eu só ver se eu coloquei a faixa, que eu esqueço essa faixa. IF para feed. É isso mesmo. Tá com a faixa errada aí. Pode falar, Vlad. Pode falar. E depois, Bruno aí. Pode falar. Tiago, só para tirar uma dúvida, essa informação tem que ser colocada na hora que você faz a configuração, né? Perfeito. Você vai... Exato. Você tem que chegar. Tá, eu subi a máquina, como vocês viram aqui. Eu subi a máquina.
A máquina já está pronta, subi ela aqui. Beleza. Eu vou precisar atribuir o endereço de IP, né? Porque, tipo assim, lá no meu retaguarda, no meu cloud, eu configurei, eu disse lá para o meu equipamento, busque o compartilhamento de rede nesse endereço. É o endereço que eu vou colocar aqui. Entendeu? Aí, Não beleza. entendi. Vamos lá, de novo. Eu vou precisar, quando eu subir a máquina, eu já faço a configuração, né, do IP. Porque o que é que acontece aqui? Desculpa, gente. O meio gripado tá osso, mas vamos lá. O que é que acontece aqui? Você vai ter que definir, desenhar lá o endereço de IP aqui, o IPv4 e o seu DNS. O DNS, normalmente, eu gosto de colocar apontando diretamente para o endereço do roteador. Tá? Mas aí você pode colocar um DNS específico seu que você queira, ou um DNS do Google, ou OpenDNS, tanto faz, né? Vocês decidem aí, entendeu? Mas aqui é porque, tipo assim, no meu cloud, deixa eu puxar aqui, deixa eu abrir o passo a passo aqui, deixa eu abrir meu cloud, tá? Que aí fica melhor para a gente ilustrar. Deixa eu abrir aqui minha plataforma de testes aqui. No meu cloud aqui, se você vir aqui, ó, administrativo, filiais. Aí eu vou lá, Frank Web Automação, meus terminais. Eu tenho aqui o meu M10, tá? Eu estou marcando, eu busco compartilhamento local sim. Aqui eu atribuí esse endereço de IP, tá? Então, eu vou colocar esse endereço de IP e vou gravar. Pronto. E aí no RASP eu vou chegar e vou atribuir este endereço de IP, que é o meu servidor. Aí aqui eu vou chegar no meu RASP e vou fazer o quê? Colocar o meu endereço, aplicar, tá? Apliquei aqui, ó. Posso fechar, beleza? E aí eu faço o quê? Dou um reboot. Eu dou um rebootzinho na máquina. Beleza, Vlad? Ficou claro aí? Não, ficou tranquilo, agora entendi. Show. De boa. Bruna, pode falar, Bruna. Bom dia, pessoal. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Aproveitando esse exemplo que você deu do seu cliente ali, que precisou fazer essa troca da rede, e aproveitando também, vou colocar mais uma situação que seria ali onde o computador de repente é reiniciado ou desliga de alguma forma. Hum. Essa virtualização, ela consegue, de alguma forma, armazenar essas informações, e aí, quando se restabelece essa comunicação ali com a rede ou reinicia a máquina, ela consegue trazer de volta essas comandas e mesas que estavam em aberto ou acaba perdendo? Positivo, consegue. Porque o que é que acontece? Pensa que aqui é porque esse conceito de virtualização, até na época da faculdade, foi uma das coisas que me fascinou há muitos anos atrás, aí para a de TI. Eu fazia, só um adendo rápido, eu fazia eletrotécnica, aí eu vi um computador virtualizado, aquilo ali me encantou. Aí eu fui para a de TI. Pensa nesse RASP aqui como se ele fosse um RASP físico, tá? O RASP físico funciona como? Quando ele desliga e você liga de novo, ele retorna com todas as informações, correto? Porque ali a gente tem um banco de dados MySQL rodando, endereço de IP atribuído, é a mesma coisa. O que eu fiz aqui foi uma configuração pontual, porque o que acontece? Eu acabei de subir o RASP. É a mesma coisa também lá no Ajuda, quando você tem o RASP físico, e aí você chega lá, sobe a imagem que está lá disponibilizada no Ajuda, o que é que lá no passo a passo pede? Olha, subiu a imagem, atribui o endereço ali de IP, para você poder trabalhar na sua rede local. Você fez essa atribuição, beleza. Aqui ele já está configurado, né? Já está em ponto de bala. Se eu der um ifconfig aqui, ó, eu já tenho meu IPzinho aqui, ó, inet 150, tá? É um IP fixo atribuído, então ele já está beleza aqui. Se eu chegar na minha máquina local aqui e der 192, 168, um phpMyAdmin, ele vai me trazer aqui o serviço do banco de dados rodando, né? Ele vai trazer para mim aqui o phpMyAdmin, que é onde a gente consegue acessar também ali. Isso você pode acessar pela máquina local, né? Não sei por qual motivo que ele está demorando tanto, mas vamos lá. Deixa eu dar um abril aqui, vamos ver. Casa de Ferreiro, espeto de pau. Algo de errado não está certo. Não, legal, então. Só de saber que ele Ficou realmente claro, não perderia, né? não perde. Já é uma ótima notícia. Não perde, não perde, não. Não perde, não, tá? Maravilha. Obrigada. Então, Eu acho que deixa o eu. IP tá errado. Ô? O IP Oi? tá errado. Seu IP Ah, tá tá, errado. 1.200, verdade, olha, Casa de Ferreira lá. Beleza, vamos lá. Aí, beleza, galera. Tá vendo aí? Login aqui pré-definido é root, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vou executar aqui
consigo acessar. Como vocês podem ver aqui, o banco está aqui. Detalhe que eu estou acessando pela máquina local. Eu não estou acessando pelo RASP, né? Eu não estou acessando pelo RASP, porque a ideia é que o cliente não mexa, não saiba nem que está rodando ali, entendeu? E aí eu estou bolando dentro do próprio passo a passo aqui. Ele tem no finalzinho aqui uma orientaçãozinha aqui de como a gente criar ali um agendador de tarefa para ele poder inicializar toda vez que ele usar o computador. Liguei o computador, ele já vai inicializar o RASP. Beleza? Já também, Bruna, trazendo todas as informações, porque o banco está conectado lá, o banco está salvo, né? Então a gente vai trabalhar normal. Beleza? Eu vou agora aqui conectar no. Ah, já estou conectado. Olha que coisa boa, rapaz. Eu fui proativo agora, eu gostei. É que demorou um pouquinho ontem para eu poder conectar esse tablet, rapaz. Foi uma luta. Mas enfim, vamos lá. A gente tem aqui, eu vou abrir aqui o meu acesso aqui. Você já percebeu que eu já consegui abrir minha mesa. Tá rindo, né, Cielo Pupo? Pode. Cielo Pupo, você me respeita, Thiago. Você me respeita. Chamaram você em outra live aí de Cielo Pupo, pô. Foi o Diga nosso lá. querido web parceiro, Vladimir. Vai lá, Robson. Pode falar, irmão. Fala, galera, Acabaram bom comigo dia. sexta-feira. Ali na parte de... Você pode fazer um teste para mim, por favor? Sim, Clicar em pode falar. sair aí, em configurar, Certo. parâmetro do sistema e testar o RASP. Para mim, por favor. 2, 3, 4. Parâmetro do sistema. Vamos lá embaixo. Testar compartilhador. Tá vendo? Aqui, testar. Vamos ver aí. Colocar a prova. É isso aí. Está aqui para poder todo mundo aprender junto. Minha internet dizia que ela fica meio, como eu estou um pouco distante do roteador, ela fica um pouquinho lenta, né? Mas no cliente, na ponta, velho, isso aqui roda 100%, velho. Muito bom. Beleza? Beleza. Está funcionando no web E service. outra coisa importante também, quando a gente faz uma lista de dispositivos logados na rede, quando a gente tem um Raspberry físico, ele aparece escrito Raspberry e o número do IP. Lá no cloud, você fala. Não, aqui dentro desse próprio ajuda aí, quando você faz lista de dispositivos na rede. Entendeu? Quando a gente faz, pode cancelar aí, cancela. Certo. Listar dispositivos na rede. Lista na rede. Quando a gente faz uma busca nesse lixo aí, bota atualizar, ele aparece o RASP, como o IP e o RASP. Nesse caso aí aparece também? Ele já está fazendo a busca aqui. Eu nunca cheguei a testar isso aqui, não, te confesso, tá? Vamos testar em produção agora aqui. Ele tá verificando todos os IPs, é a impressão minha. Ele tá caçando aqui. Mas Tá tudo dentro da mesma faixa. deve funcionar, cara, porque, tipo assim, basicamente assim, a ideia de. Olha lá, o IP do RASP apareceu. Ele só não vai aparecer escrito RASP, porque não é um RASP, efetivamente, Isso, um hardware, né? Ele vai aparecer como um computador normal, porque aí é um lanche Não, mas qualquer. já tá puxando ali. É só porque alguns testes que a gente faz com o cliente, às vezes, o cliente fala que não tá funcionando, a gente vai aí dar uma buscar aí. Mas isso, mas aqui o que acontece? Vê só, Robson, aqui a gente sabe que o endereço. Só um minuto, Daniel, que eu já te respondo, tá? Mas basicamente sim, ele substitui o RASP físico. Então, Robson, a gente sabe que o endereço atribuído lá pelo cloud, a gente tem a informação do endereço que está atribuído. Então, se ele está aparecendo aqui disponível, significa dizer que está funcionando, né? E outro ponto importante, já que a gente está falando meio que ali para poder verificar se está de fato funcionando, eu acho que se a gente der um PHP MyAdmin aqui, né? 192, 168, 150, e aí entra a questão da documentação, né, do próprio cliente, a gente saber qual que é o IP ali que o cara utiliza, tem aquela cartilhazinha do cliente, né, para os nossos técnicos ali na ponta saber onde buscar as informações, ele vai chegar aqui. Isso aqui é um teste que mata essa questão, porque se está abrindo o compartilhador aqui, né, se eu estou conseguindo abrir o PHP MyAdmin, conseguindo acessar o banco, já é um ponto de que, tipo assim, ele está ligado, né? O RASP está ligado, aí a gente tem que verificar se não está tendo ali talvez um conflito de rede, alguma coisa na rede do cliente, como aconteceu comigo, né? Recente, como eu falei mais cedo, o cliente chegou e ele estava buscando o compartilhamento de uma outra fonte de placa de rede. Aí deu uma
bagunçadinha ali, mas é a coisa que a gente parando ali para entender, né? A gente 2 minutinhos que o cara prestar atenção ali, tiver minimamente um entendimento de rede ali, ele consegue sacar. Desculpa prolongar as perguntas aí, mas vamos lá, já que você cuida da parte técnica, vamos para dentro. Vamos para cima. Ele, com esse Rasp aí virtualizado, ele pode utilizar uma internet de operadora, no caso, ele necessita ter um roteador próprio, porque eu costumo ver, por exemplo, o roteador da Vivo, da Claro, algumas proteções, entendeu? Sim, ele pode utilizar. Porque, tipo assim, aqui é compartilhamento padrão. O que acontece? O que não vai funcionar aqui, que na verdade estou dizendo não vai funcionar porque eu não testei, é você compartilhar a internet do seu celular para o seu computador e vincular nos seus POS também, a mesma internet do seu celular. Não testei isso ainda, tá? Eu acredito que não funcione porque muitos celulares, eles têm um limite de dispositivos conectados, eles têm um limite ali de compartilhamento, ele já vem com essa trava, né? Mas os roteadores normais, você não precisa nem, tipo assim, trabalhar... Se o cliente quiser investir na rede dele, beleza, ele vai botar um microtik e tal, fazer a rede dele lá. A ideia aqui, Robson, é o quê? É a gente aproveitar a própria infraestrutura do cliente, cara. Porque o que acontece? Eu identifiquei aqui na minha região, na minha experiência enquanto como revenda tablet cloud, eu identifiquei essa resistência do pessoal querer investir. A gente vai trocar o sistema, mas aí você vai ter que colocar um RASP, não sei o que. Eu falei, eu vou acabar meio que ficando ilhado com esses caras aqui, e que já são clientes meus. Falei, então vamos por essa linha. E deu certo, né? Porque, tipo assim, e é uma ideia, porque a gente chega para vender o sistema para um cliente na ponta, e aí ele vê essa ideia assim, até o cara enxergar valor, e mesmo às vezes quando a gente faz o cliente enxergar valor no nosso produto, ele ainda fica meio assim, mas tem que comprar, eu preciso gastar, eu já tenho um computador. O cliente não vai entender isso daí, né? Por mais que a gente explique, ele, mas não tem como ser mais barato. Pelo menos aqui a galera é assim, a galera dá tchau de mão fechada. Eu já sou do time Android City, irmão. Se eu puder arrancar o computador de tudo, eu arranco. Sim, né? É questão, Robson, porque, tipo assim, beleza, mas um exemplo, pensa no seguinte cenário: você chegou em um cliente, o cara tem lá um computador, né? E tem mais um computador no salão, e aí ele trabalha lançando no computador no salão. Aí você chega pro cara e oferece o sistema, né? Aí a primeira coisa que o cara vai ver, o cara vai gostar. Ele vai ver na maquininha ali, interessante, gostei. Só que quando a gente parte para a parte de infraestrutura, do que a gente realmente precisa ali para poder fazer a coisa acontecer, muitas vezes aqui, de novo, aqui na minha região, né? A galera bota um pouco o pé atrás. Eu não quero gastar, mas eu já tenho um computador e tal, aquela coisa, entendeu? Então, eu encontrei uma solução, tipo assim, ele não precisa nem de um monitor aqui. Se tiver escedularizado uma tarefazinha para inicializar, ele só vai deixar o computador dele ligado lá, como que fosse um mercado, por exemplo. Muitos mercados, os caras têm lá o servidor. Ele deixa o servidorzinho dele ligado lá. Da mesma forma que o Raspberry, né? O Rasp, ele deixa ligado o Rasp. Se ele não ligar o Rasp, ele não vai ter compartilhamento de rede, né? Pode falar, Bruno. Fala aí, Thiago. Bom dia. Bom dia, irmão. Tudo bom? Tudo certo. Pega esse gancho aí, o Robson, também. Cara, o que eu tenho por experiência aqui, eu recomendo, né? Dar uma dica. Sempre usar um roteador a parte do modem da operadora, tá, cara? Aqui a gente já colocou como regra já, porque o modem da operadora, se ele der alguma oscilação na internet, pelo menos vamos botar em 90%, ele vai afetar a rede local, tá? Se ele cair a internet, ele cai a rede local. Então, se o teu cliente depende do modem, o roteador da operadora, ele vai afetar a infraestrutura. Então, assim, recomenda nem que o cara bote um roteadorzinho, um TP-Link lá, cara. Isso aí, pelo menos, é o básico que a gente recomenda aqui. Perfeito. E eu coloco como critério padrão aqui, cara, não usa o modem da operadora. Bota um roteador à parte, o roteador vai controlar a tua rede local. Se a tua internet cair, ele continua controlando a tua rede local. Porque o modem da operadora não é legal. Independente dessa questão do RASP virtualizado ou não, tá? Porque Perfeito, dá muito pau, cara. Muito, muito. Não, e justamente é uma coisa assim que eu ia, inclusive, falar, Bruno. Obrigado até pela contribuição, irmão. Aí. Obrigado mesmo.
Mas uma coisa que eu ia falar, um ponto que eu ia tocar, inclusive, é que, tipo assim, é muito importante porque aqui eu faço isso com os clientes que eu tenho, né? Normalmente os caras pegam lá, botam a internet só e oferecem lá para o cliente e tal. Desculpa, gente. E aí o que acontece? Com o tempo começa a pesar muitos dispositivos conectados, aí o próprio roteadorzinho, aquilo não é nem roteador, é o AP, né? O próprio AP não aguenta, ele tem um processadorzinho bem chinfrinzinho, chega uma hora que ele começa a travar, com a lista de dispositivo enorme, entendeu? Muita gente conectada começa a travar. Então é ideal o cliente ele fazer ali uma contratação de uma internet, pode ser internet de provedor, hoje aqui gira em torno de R$ 60, o cara vai pagar por mês, vai, para ter uma segunda internet e resolve o problema. Né? Você bota ali uma internet de provedor dedicada para o sistema, acabou. A rede do sistema é uma, a rede do cliente é outra. Né? Então, até para não. Você poderia até fazer isso usando um microtik, vou criar umas sub-redes aqui e tal. Mas o investimento eu entendo que talvez o investimento seja até um pouco maior. Né? E até a demanda de suporte também para a gente vai ser também um pouco maior, porque acaba recaindo para a gente, né? A gente vai dizer, procura lá o cara do provedor da sua internet. Vai fazer isso lá 10 horas da noite, quando cair o sistema do cliente. É você que tem que resolver, velho. Então eu penso muito nisso, ó. A gente que tem que facilitar o nosso trabalho de forma preditiva, né? A gente tem que considerar os possíveis cenários e ficar sempre um passo à frente, né? Porque pode acontecer. Manda lá, Carlos. Oi. Bom, vamos lá. Eu não peguei o iniciozinho ali, mas eu acho que você fez a emulação do Raspberry com o VirtualBox, né? Perfeito. Você fez o atalho lá para poder abrir ele em headless? Não, vou mostrar isso agora. O que está acontecendo? Eu estou testando exatamente esse formato em alguns clientes e volta e meia, quando liga o computador, ele não está startando sozinho. Eu fiz o atalho, joguei lá dentro da pasta inicializar, só que ele não starta. O que eu fiz? Eu fiz um bate e mesmo assim também não starta. Tem que ir lá, na verdade ele starta, só o Rasp não termina de inicializar, ele fica na tela preta. É isso que eu falei, eu comentei isso aqui mais cedo com o pessoal, aí a galera falou, eu tô testando isso daí também, tentando bolar um jeito de fazer com que ele inicie automaticamente, então não tô conseguindo. Qual foi a forma que eu achei de resolver isso aí? Eu chego, normalmente, nos restaurantes aqui, a galera tem o gerente, eu chego pro gerente, velho, aqui é o servidor, vou lá dar um treinamento de 30 minutinhos, eu sento com o cara lá, isso aqui, faço o cara entender que é isso que faz o sistema funcionar. Né? Claro, a gente não pode pegar todo mundo também, é uma pessoa só que vai saber, e aquele cara, ele vira como se fosse um suporte meu presencial lá. Ele vai falar comigo, né? Se der algum BO. Até hoje, graças a Deus, eu não tive nenhum problema. Só esse problema do cliente que mexeu na rede dele lá. Como ele mexeu na rede, futucou lá, aí parou de funcionar. Aí eu tive que entender o que foi que houve para poder ajudar ele. Mas, de modo geral, os meus clientes que estão utilizando, eles já sabem. Já fica o atalhozinho lá, né? Ele já inicializa, entendeu? Eu não coloco nem o modo headless. Eu coloco mesmo direto aqui no próprio atalho para ele inicializar, para ele ver que inicializou, porque ele já sabe. O cliente na ponta, ele já está treinado, então ele sabe que isso aqui, esse cara aqui é o que faz a coisa acontecer. O parangolé acontecer todinho. Então, ele já entende, ele já trata aquilo com uma seriedade. Entendeu? Entendi. E isso, claro, uma pessoa que está à frente ali, normalmente é o gerente ou até o próprio dono do estabelecimento. Cara, é aqui que você faz funcionar. Beleza? Boa. Só complementando também, abrindo um parênteses sobre a parte de estrutura de rede, eu estou testando, já tem um bom tempo, não tive problema nenhum, dos melhores roteadores e custo-benefício que eu testei foi da Intelbras, o W600, é o W6 no caso, né? Intelbras W6. Ele é gigabit e tem rede mesh. Então, se precisar expandir, tá fácil ali o Wi-Fi, né? E ele tá um custo-benefício maravilhoso. No Mercado Livre acha fácil por R$200. Sempre indico esse, nunca tive problema com esse aparelho. Que bom, quando o cara tem um pouco mais de recurso, eu acabo indicando o TP-Link 605E, que aí faz aquele negócio do load balance, somar as internets, até mesmo ligar um 4G ali da vida. Só para ficar como dica aí pro pessoal, caso alguém tiver interesse em conhecer um pouco melhor, eu posso explicar um pouco melhor aqui no privado. Massa. E vocês comentaram aí, caso caia a internet de todo modo,
se o computador tiver Wi-Fi cabeado, eu nunca testei isso para o RESP, mas já fiz isso para um SAT que eu tinha no outro sistema. Eu fiz uma ponte dentro do computador. Ele faz uma ponte entre o Wi-Fi e a rede cabeada. Então, o computador comunica com o meu celular no Wi-Fi e eu faço a ponte por cabeada para ele distribuir ali no cabo com o roteador local dele a internet para comunicar com o SAT. Isso eu fiz no outro sistema, funcionou. Mas agora não sei se vai funcionar com o RESP. Precisava testar. É isso, como eu falei, isso aconteceu recente. Um cliente meu, foi exatamente isso que aconteceu. Ele pegou o mexer na rede dele lá, fez o quê? Ele desconectou o cabo, e aí o computador tinha 2 placas de rede. O que aconteceu? Quando ele desconectou o cabo, subiu o Wi-Fi. Aí eu tô vendo, o cara vai estar sem funcionar e tal. Eu falei, rapaz. E aí a gente olha. Aí eu tô parando um pouco mais de ficar procurando solução mirabolante. Eu vou no mais simples, que a gente nunca vai no simples. Aí eu olhei, falei, não, puxa a internet aqui. Aí quando eu fui olhar, eu falei, pô, ele tirou o cabo de rede. Aí eu fui lá na configuração da máquina, né? Chega aqui na configuraçãozinha aqui, ó, máquina, configuração. A gente tem que desligar, né? Chega aqui, muda, ó, altera, reinicia para o desencargo de consciência, acabou. Mudei aqui para a parte de usar a internet Wi-Fi, beleza. Eu não encontrei ainda, não sei se tem uma forma de automatizar isso daqui, de forma que, como o Carlos falou aí, ele faça uma ponte, né? Quando um cair, ele já entrar o outro, tá? Eu acho que o único adendo dentro da plataforma seria essa, né? Seria esse adendo aí de, pô, se cair a internet, a gente fica meio que atento, mas aqui a gente resolve um problema comercial, que eu identifiquei um problema comercial na minha região, da galera não querer investir no RASP, né? Não vou comprar não, velho, resolve aí, tá? Então, um computador que o cara tem, eu já quebro essa barreira, né? Eu já quebro essa objeção, beleza? Aí, o modo headless aqui que o colega Carlos falou, foi? Eu vou desligar a máquina aqui e vou ligar de novo. Só que quando eu for ligar, eu vou vir aqui, ó. Início headless. Então a gente clica aqui, ele vai aparecer só aqui a telinha aqui, ó. Não vai trazer janela, não vai trazer nada, tá? Aí ele fica tipo meio que escondido. Então a gente deixa o ponto aqui, beleza? Ele vai passar o tempo aqui, ó, já inicializou. E o cliente vai utilizar normal ali e não vai ter risco de uma pessoa chegar e fechar sem querer. Até o próprio dono do estabelecimento, às vezes. Então, a gente já ensina, eu já ensino os meus clientes a fazer o quê? A iniciar com o modo headless. Porque na hora da correria... deixa eu ver aqui, se remover a opção gráfica do rastro, deixa apenas o modo texto do rastro do um desempenho. Sim, pode ser também. É porque essa appliance, eu já peguei ela com essa configuração de modo gráfico aí. Só que, tipo assim, aqui, as configurações dela aqui, cara, para onde eu coloquei os meus clientes, só se quiserem criar uma nova appliance, aí você vai subir um RASP de novo, vai configurar ali os serviços na unha ali via CLI, né? Com command line, e aí sobe o serviço, né? Sobe o serviço de MySQL, sobe o serviço do Apache ali e tal, tudo certinho para poder funcionar. Mas essa ideia aqui, de novo, voltando lá para o início, a ideia é a praticidade, já está pronto isso daqui. Então é só a gente pegar e subir no cliente. Basicamente isso. Instala o VirtualBox. Qual que é o passo a passo? Instala o VirtualBox, subo o appliance e aí eu verifico, né? Seria até legal, antes da gente instalar tudo o VirtualBox e tudo, a gente verificar se está ativo lá no BIOS do cliente o serviço de virtualização. Se não tiver, já habilita. É rapidinho, coisa simples. A gente habilita ali, tranquilo. E aí a gente sobe essa máquina já pronta, né? Basicamente, atribuiu um IP a ela, colocou o mesmo IP lá no cloud, como eu mostrei para vocês aqui, vai funcionar, né? Eu vou ter rodando redondo lá. Beleza? Aqui eu já estou executando a máquina virtual, inclusive. Se eu chegar aqui na minha máquina local e der um ping, tá? Se eu der um ping aqui, ó, ping 192, 168, 150, eu já tenho resposta, tá? Então, o seguinte quer dizer, ó, a máquina está rodando, não tem risco do cliente chegar aqui e fechar, né? Ah, eu vou fechar. Pode falar, Ciatec.
Pode falar, meu irmão. Alô? Acho que agora Opa. foi. Oi, bom dia. Bom dia. Só uma informação referente a essa parte da virtualização, porque acontece de a gente fazer essa instalação em alguns clientes, e antigamente a gente ficava meio que perdido por conta dessa parte de saber se está ativo ou não, né? A virtualização. Aí, essa informação a gente consegue pegar ali no gerenciador de arquivos, tá? Se o PC ele já possui gerenciador de tarefas, se essa virtualização ela já está ativa ou não. É bem mais prático. A gente abre ele rapidinho e vê. Se não tá, já sabe que tem que entrar na BIOS. É uma das Perfeito. primeiras coisas que a gente faz antes de prosseguir com uma instalação de RESP emulada. Top, velho. Top. Show de bola. Eu normalmente ia na tentativa e erro, né? Eu subi aqui nos 2 clientes meus que eu coloquei, os últimos aí que eu coloquei, tava desabilitado. Eu fui na tentativa e erro. Liguei a máquina, quando você liga, ele dá um errozinho aqui. Hypervisor, alguma coisa assim. Tá desabilitado. Vou lá na BIOS, ativo, subo a máquina de boa. E aí ele fica funcionando, velho, aqui, entendeu? Tipo, como falei, máquina, Thiago, a máquina é qual? Pô, não precisa ser um supercomputador, velho. Que a gente pensa, pô, virtualização tem que ser a máquina local tem que ser uma máquina porradona, parruda. Não precisa, tá? O software é leve, a gente está falando de Linux, né? Então, é um software baseado em Linux. Então, é muito leve, baseado em Debian, se eu não me engano, o RASP. Então, pô, é leve demais. A gente coloca ali 2 GB de memória, coloca ali duas CPU ali dedicada para máquina virtual, você não vai ter dor de cabeça, velho. Eu não tenho dor de cabeça, graças a Deus. Roda redondo, não tenho maiores complicações, né? E aí o que está mesmo faltando, é como o outro colega falou aí, é a gente automatizar esse início. Eu tenho testado alguns cenários aqui e tenho tentado verificar, mas por enquanto eu resolvi dessa forma. Chamo o dono do estabelecimento ou chamo o gerente e oriento. Cara, é aqui, assim que você faz, chegou, primeira coisa que você faz é isso aqui. Até porque, tipo assim, como o sistema anterior que eles utilizavam, cliente meu, eles tinham que fazer esse processo, então para mim foi um pouco mais fácil até eu chegar e orientar, olha, você vai ligar aqui, o servidor está aqui, pronto. Então, tudo certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar para vocês. Acho que, deixa eu abrir o Anidesk aqui. Como vocês viram aqui, funcionamento, roda normal, tá? Eu consigo trabalhar de boa aqui. Vamos lá. Consigo selecionar aqui vendedor, vir nas mesas, fazer todo o processo aqui, abrir uma mesa, né? Escolher aqui, lançar os produtos, normal. Eu consigo concluir, já sai a impressãozinha aqui, tudo certinho, via rede, as mesas estão funcionando aí. E aí é isso, galera. Né? Se eu quiser pedir uma continha aqui, eu peço, é de boa também. Vai funcionar. Como vocês estão vendo aí, eu estou ilustrando e mostrando o funcionamento, né? Então a gente tem todo o processo funcionando, tá aqui, ó, a continha acabou de sair aqui, ó. Então é isso aí, galera. Eu vou abrir o espaço para dúvidas agora. Quem tiver dúvidas aí pode contribuir aí, falar com a gente aí. Mas basicamente é isso aí. Pode falar, Vlad. Thiago, a grande vantagem do RAS virtualizado é porque ele sai de graça, né? Na verdade, o cliente ele isso, né, mano? ele só basta deixar o computador ligado durante a usabilidade do sistema, não atrapalha o computador para usar as tarefas do dia a dia. E essa parte acho que chama mais atenção, porque realmente custo zero aqui, né? Custo zero, é isso. A gente tem custo zero. Quando a gente chega para o cliente, objeção, não sei, tal, cara, se você fosse colocar aqui, você teria que investir tantos reais aqui em um equipamento, estou colocando para você aqui de graça. E isso, galera, veja bem, a gente tem essa informação aqui para a gente sair de graça, mas nada impede da gente cobrar a parte, porque acaba sendo um serviço, a gente vai acabar dando suporte para isso, né? Então, a gente chegar ali e fechar um valorzinho simbólico, qualquer 50 conto, 100 conto ali, velho, ó, vou botar mais 50 reais em cima da mensalidade aí para te dar suporte ao equipamento aí, porque aí a gente está disponibilizando a solução à parte, porque é uma questão bem complicada isso daí, né, do cliente entender. Na ponta ele normalmente não entende, né, ele acha que contrata o sistema e contratou o sistema, a gente vai ficar responsável por todo o parque tecnológico do cara, então a gente vai trabalhar, vai cuidar da rede, vai cuidar, e não é, né, a gente sabe que não é assim que funciona,
né? E aí a gente, por mais que a gente explique, na hora que a dor de barriga vem para o cliente, ele não quer saber, ele vai correr atrás da gente. E é assim que funciona, né? Ele vai vir atrás da gente. Aí é um momento que cria até um certo desgaste, porque tipo, você vai, o cara tá chateado, você vai dizer, olha, isso aqui não é com a gente, tal. Aí o cara, pô, eu vou ficar como? Como é que eu fico? Eu vou ficar sem sistema? Entende? Aí a gente tem aquele senso de comprometimento e acaba resolvendo. Mas nada impede da gente chegar e cobrar. Ou cobra pela instalação, ou cobra o suporte, enfim. Né? Pode falar, Ricardo. Bom dia, Thiago. Deixa eu só que eu entendi aqui. Então, quer dizer que a gente instala o Raspberry virtual aí e necessariamente o computador onde está instalado não precisa estar próximo das máquinas, precisa estar só na mesma rede. É isso? Precisa todo mundo estar na mesma rede. Exatamente. Precisa estar próximo, né? Igual como é o Raspberry físico, ele precisa estar próximo por conta do Wi-Fi do É Raspberry, isso. né? Se você utilizar o Wi-Fi, é a mesma lógica. Você tem que estar próximo. Porque quanto mais próximo, menos interferência você tem. Se você usa internet cabeada, e computador normalmente é internet cabeada, você não vai ter dor de cabeça, velho. Entendeu? Tá cabeadozinho lá, tranquilo, vai rodar redondo. Deixa eu ver, um Beleza. colega falou aqui no chat aqui. Caso o sinal de internet seja interrompido, ele continua comunicando apenas na intra-rede? Sim, é para continuar, né? Porque depende de rede, né? Não depende de internet. É importante a gente lembrar isso para os clientes da gente também, né? Porque assim, aqui eu estou utilizando rede, tá? É necessário fixar o IP do computador principal? Não, não precisa, Daniel. O IP que fica fixo é o do RASP, virtualizado. O PC principal não precisa. O computador, vamos chamar aqui de computador mãe, né? Computador mãe ou pai, enfim, como vocês queiram chamar. Não precisa de um IP fixo nele, não. É no RASP que precisa, tá? Beleza, galera? Mais dúvidas? Vamos compartilhar. Eu tô aqui para aprender também, viu, velho? Eu sou uma revenda nova, Kaique. Kaique tá ligado aí. Eu tenho. O quê, Kaique? Tem um mês, né? 2 meses eu tenho. 2 De tablet. meses. 2 meses de tablet cloud. Entendeu? Tô aqui para aprender com vocês também, velho. Vamos lá, pô. Me dê dicas aí, sacadas. Porque o cara com 3 filhos, meu amigo, é barril. Tiagão é formado na GFV, né? Grande Faculdade da Vida. É isso aí, velho. É isso aí. Pois é. Implacável. Chegar no cliente e ser implacável. Não aceitar ou não como resposta, que nem aquele filme Lobo de Wall Street. Eu só desligo o telefone quando o cliente comprar ou quando ele morrer. Tamo junto, galera. Obrigado pelo tempo de vocês aí, gente. Foi muito bom compartilhar com vocês aí. E aprender também com vocês, né? Muito importante. Acho que essas causas aqui são muito importantes. Eu vejo que a galera é bem engajada. Acho que poderia participar mais gente, né? Pra gente, quanto mais gente compartilhando, mais aprendizado a gente tem aqui, né? Então, queria agradecer aí a Kaique, a galera da Tablet Cloud aí pelo espaço, né? E agradecer também a disponibilidade de vocês aí, né? Que a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Então, essa uma horazinha aqui é enriquecedor, né? E quando a gente entende, enxerga valor nisso, é top. Deixa eu ver, para aparecer testar hoje a virtualização. Pronto, Leonardo. Irmão, se você quiser ajuda, você fala comigo também no privado lá, velho. Porque às vezes pelo grupo ali, se você quiser falar, mano, você me dá um acesso remoto, até eu te ajudo aí. Não tem essa não, viu? A gente desenrola aí. Beleza? Boa, brigadão, Tiagão. Obrigado aí pela aula. Tudo bom. Obrigado pela disponibilidade aí. Com 3 filhos pra cuidar, veio aqui, E tirou uma pequeno, né, velho? É. Pequeno, 3 filhos pequenos, né, velho? O problema é até esse. Um é de 5 anos, vai fazer 1 ano e o outro ainda vai nascer mês que vem. Top. Obrigado, Tiagão. Bom Top, dia. galera. Valeu, pessoal. Bom dia pra todo mundo Valeu, aí. galera. Abraço para todos aí, viu? Boas vendas. Um Sucesso para abraço. todo mundo. Tamo junto aí, galera.